seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, uma quase live, mais ou menos live. E hoje nós vamos fazer a nossa revisão de projetos. E aí, tá com seu planejamento aí, seu papel, seu caderno de planejamentos? Eu estou aqui com o meu bullet journal, deixa eu já ir aqui para a mesa. Cá estou eu com meu bullet journal e meus papéis, onde ficam todos os meus planejamentos. Vocês sabem que eu uso papel e uso o Notion. Inclusive, tá tudo impresso aqui. Meu planejamento do Notion, eu de vez em quando atualizo ele. Não é sempre, porque eu gosto de pegar o papel e escrever à mão. Então, hoje nós vamos fazer a revisão de projetos. E Vivi, o que é? Projeto é tudo aquilo que você quer fazer em relação a alguma coisa. Por exemplo, eu quero fazer atividade física 3 vezes por semana. Qual vai ser o seu projeto? O seu projeto vai ser descobrir qual é a atividade física que você vai fazer, criar um planejamento para isso, quais dias da semana você vai fazer, quanto tempo você vai fazer e tudo mais, ok? E eu sempre falo para não exagerar nos projetos. Como que a gente faz projetos? Normalmente a gente olha as áreas da nossa vida e escolhe um projeto para fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns projetos meus, eles estão desorganizados. Pois é, casa de ferreiro, espeta de pau. Por quê? Porque algumas coisas, elas não são algo que eu tenha que fazer em específico. É algo que já está na minha rotina. Vou dar um exemplo aqui da minha saúde e acompanhamento médico. Isso já faz parte da minha rotina, que são exames que eu tenho que fazer a cada 3 meses. Ajustes da medicação, suplementação, rotina da atividade física e a alimentação, né? Então, tudo isso entra no meu projeto saúde. Então você vê que eu tenho várias coisinhas para fazer dentro de um projeto. Mas qual seria a forma correta aqui que eu vou ensinar para vocês? É você pegar uma área da vida e você coloca aí no máximo 3 coisas. Por quê? Porque a gente tem o nosso limite, que você já sabe, que é tempo, que são os recursos, né? Tempo, dinheiro e energia. A gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não tem todo o dinheiro do mundo e a gente não tem toda a energia do mundo para focar em todos os projetos ao mesmo tempo. Então a gente faz escolhas. Por isso a gente precisa fazer a revisão para a gente saber atualizar como anda aquele projeto e definir se aquele projeto vai ser uma prioridade neste mês, nesse semestre ou não. Essa minha lista aqui, ela é um projeto de 6 meses, tá vendo? Ela é uma visão geral dos meus 6 meses, meus 6 primeiros meses do ano. E agora a gente vai fazer essa revisão. Eu tenho ela aqui de forma bem reduzidinha, que são todos os meus projetos de vida para este ano. Ao total eu tenho 24 projetos. Mas como eu falei, eles estão misturados aqui com rotinas. Então, exames trimestrais. Isso é rotina, isso não é um projeto. Não tem nada em específico que eu tenha que fazer para fazer esses exames. É só ver a data que o médico marcou, eu ir lá e pronto, tá resolvido. Isso é o quê? Agendamento. Então, vamos lá. Você já sabe o que é um projeto. Então, o que é a revisão? A revisão é a gente deixar esses projetos atualizados. Você precisa da sua lista de projetos, a sua agenda, o seu plano, seu caderno de anotações, onde você vai marcar aí os seus compromissos, ok? Eu faço uma vez por mês, mas eu não fiz no mês passado. Então, eu provavelmente, talvez, mude aí pra... Peraí, deixa eu dar uma alteradinha aqui. Pronto. Talvez eu mude para fazer a cada 3 meses, porque não tenho tantas atualizações assim, ok? Então, se você também não tem tantas atualizações, não há problema nenhum em você não fazer atualização. Gente, a gente só faz aquilo que a gente precisa. Tá? A gente não inventa coisa desnecessária, porque a gente não tem os recursos infinitos, ok? Então, vamos lá atualizar os nossos projetos. Revisão não é execução. Essa frase tem que sempre ficar martelando na cabeça de vocês. Por quê? Uma coisa que acontece muitíssimo é
eu começo a revisar e eu não consigo terminar a minha revisão. Por quê? Vamos dizer que na revisão lá, deixa eu ver um exemplo que eu posso colocar aqui. Aqui, ó, Destralhe da Casa. É um projeto que você tem de cuidados da sua casa. Um dos projetos é o Destralhe. Aí, em vez de você anotar aqui no papel as coisas que você tem que fazer, o que é que você vai destralhar, como vai ser esse processo, você vai lá e vai destralhar a casa. E aí você larga o seu planejamento pela metade, não consegue destralhar porque você não fez um bom planejamento e nenhuma das duas coisas foi concluída. Então você não vai fazer nada agora. O que você vai fazer? Você vai colocar no papel como que está esse projeto, o que precisa ser feito, a lista de tarefas para aquilo. Eu gosto... Ai, meu celular está gravando. Eu gosto de ter uma lista de tarefas no meu telefone, onde eu vou colocando ali as tarefas que eu vou lembrando de fazer. Uma das coisas que eu quero fazer nesse feriado é arrumar o depósito. Então ele tá lá como não tá ainda voando. Já tô no feriado? Já tô no feriado, mas eu vou conseguir fazer algum dia. E é assim, às vezes a gente só vai lá e faz o que precisa ser feito, tá, gente? Aqui não é vida perfeita. Aqui é vida real. É o que acontece no dia a dia, com dona de casa, trabalha fora, com filhos, com casa, com todas as coisas. Eu sou uma pessoa normal, igual você, não tenho recursos infinitos então, e também tenho que fazer as escolhas das batalhas que eu quero lutar. Ok? E pode ser que eu vá nesse feriado? Não, com certeza eu vou fazer no feriado. Qual dia? Ainda não sei. Então, revisão não é execução. Você não vai parar para fazer nada agora. Ó, um exemplo aqui. Colocar a grama no quintal. Eu vou colocar isso na lista e não vou planejar nada agora. Também não vou organizar nada agora. Vamos lá. Cada um dos seus projetos. O que é esse projeto? Lembra que eu falei que os meus projetos eles estão meio desordenados? Eu vou aproveitar e tentar ordená-los agora para deixar eles mais claros. Então, olhe para cada um dos seus projetos. Eles têm nome? Seu projeto precisa ter nome. Ó, o meu eu separei por áreas da vida, né? Lápis aqui. Eu gosto de escrever de lápis nessa folha. Veja, é assim, a gente vai... São detalhes. Isso é importante? Nem um pouco. Vai fazer alguma diferença no meu projeto? Nenhuma. Mas é só um gosto pessoal. Aí a gente para só para pegar o lápis e a borracha. Então vamos lá. Os meus projetos, eles estão por áreas da vida. Então vou colocar só por numeração aqui. A dosimetria óssea eu já fiz esse ano. É um exame que faz uma vez por ano para ver como está a qualidade do meu osso. Meu osso está bem, obrigada. Aí aqui, alguns projetos que estão aqui são exames que eu preciso fazer. Lembra? Eu falei que é só eu ir no hospital. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a parte da agenda, porque eu já fui esse mês e ele já marcou o retorno. Meu retorno está para o mês 7. Então, eu tenho que colocar na minha agenda que no mês 7 eu tenho retorno. Esse é o meu projeto de saúde. Eu preciso controlar as minhas necessidades aí da saúde. Ah, o que mais? Não chega a ser um projeto, eu já comecei, que é a ingestão de iodo. Gente, eu não sabia no Japão, o iodo mineral, ele é obtido por meio de wakame, nori e essas outras coisas, né? Eu não como estes alimentos. E o sal do Brasil, ele já é iodado. Ele já vem enriquecido com iodo. E por isso não há necessidade de suplementação. Mas nós, morando aqui no Japão, o sal do Japão não tem iodo. Porque a população japonesa come os alimentos que já têm bastante iodo. Então eu comecei a ingerir, né, uma vez por dia, 3 gotinhas. E não tem gosto de nada, é líquido. Dá uma pesquisada sobre isso se você mora aqui no Japão. É bem interessante de saber, né? Quando eu falei com meu filho, quando a gente começa essa questão das vitaminas, né, de ver o que o nosso corpo precisa, a gente entra num esquema de pirâmide. Porque você precisa de cálcio. Eu preciso de cálcio, porque eu preciso ter cuidado aí para o meu osso não ficar poroso por conta dos corticoides. Então,
o cálcio, mas o cálcio sozinho ele não funciona. Eu preciso de ter a vitamina D que vai me ajudar a absorver o cálcio. Então, eu não tomo só o cálcio, eu tomo também a vitamina D. Mas a vitamina D sozinha também não é boa, ela precisa da vitamina K. Então aí já são 3 coisas que eu tô tomando. Aí agora eu descobri do iodo. E também, né, depois dos 40 a gente precisa de magnésio. Então, aí o magnésio sozinho também, ele tem as outras coisas. É um esquema de pirâmide, é igual gato, você nunca fica com um só. Então, se você está pensando em suplementar aí as vitaminas no seu organismo, saiba que você entrará num esquema de pirâmide, ok? Então, ó, você entende o que é esse projeto? Eu entendo a ingestão de iodo, eu já fiz as pesquisas, sei o que é. Resultado desejado é claro? Não vai me faltar iodo. Por quê? Porque eu não tenho iodo por conta da minha alimentação. As tarefas necessárias? Sim. O que eu posso fazer nesse momento? Uma vez por dia, 3 gotas. É isso. O que vai para a lista de espera? Nada. Esse aqui é na prática. Nem sempre a gente vai dar andamento a todos os projetos, ok? Então eu estou vendo em relação à minha saúde, o acompanhamento médico, o que é necessário agora. O que mais? Eu preciso iniciar a minha yoga. Eu parei, aí eu decidi que eu ia fazer à noite, antes de dormir. Eu vou colocar aqui às 9 horas. Pelo menos 3 vezes na semana, ok? Então, são projetos por quê? Porque ainda não são hábitos que eu tenho, mas se tornarão hábitos futuramente, ok? Todo projeto é um hábito? Não. Eu gosto de projetos que se tornam hábito, porque assim eu estou construindo algo a longo prazo. Mas nem tudo é. Vamos dizer, eu preciso arrumar o quarto. Uma reforma que eu vou fazer no quarto. Isso não vai virar um hábito. É algo pontual que vai ser feito uma única vez, exige etapas a serem feitas, seja recursos financeiros, seja compra de material, projeto de como vai ficar o quarto, seja lá o que for, vai exigir um passo, mas não é algo pontual, não é algo que vai virar um. E aí eu vou olhando cada um aqui dos meus projetos. E você está fazendo aqui comigo, eu vou parar de falar. Deveria ter preparado a musiquinha? Deveria ter preparado a musiquinha. Será que eu consigo encontrar aqui? Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou procurar aqui uma musiquinha pra gente escutar. Ah, já sei onde que tá. Peraí. Não é essa. Fazendo, vai olhando aí os seus projetos. E se você não tem, como que você vai fazer? Você vai olhar cada uma da sua vida. São 12 áreas, certo? A minha são 13, né? Que eu coloco planejamento como uma das áreas da vida. Então, enfim, olha aí as suas áreas da vida. Você vai olhar o que eu quero para essa área. Qual o resultado que eu quero? Vamos dizer que para família. Um dos meus projetos é construção de memórias em família. Então, o que eu quero construir memórias? O que eu vou fazer em relação a isso? Qual o nome? Construção de memórias. Qual que é o resultado que eu desejo? Eu chegar no final do ano, eu quero ter reunido o máximo de fotos possível nos eventos que a gente teve, comemorado os aniversários, ter passeado em família, enfim, eu vou colocar tudo aquilo que eu quero fazer e vou criar aí este projeto. Então você vai olhar cada área da sua vida e vai criar um projeto para isso. É assim que a gente cria projeto. A gente não tira projeto do nada. Normalmente a gente tem um objetivo maior. Qual que é o seu plano de vida? Por que eu quero ter uma construção de memórias em família? Porque eu quero lá na frente poder olhar as fotos, né, de quando 10 anos atrás, 20 anos atrás, e ser divertido. Ter visto que a gente aproveitou a vida que a gente viveu. Então, a gente faz um projeto, ele sempre está ligado a algo maior. Normalmente a gente tem a nossa visão clara do ano. Eu vou procurar algo aqui que fique mais específico para eu poder comentar com vocês. Um projeto de formação intelectual e teológica. Eu quero construir uma mente forte, ser leitora e ter mais sabedoria, baseada em estudos contínuos. E o objetivo até 2031. Ter uma biblioteca pessoal robusta, ter uma rotina de estudos e ter terminado uma trilha teológica. Então, eu preciso. O que eu vou fazer, né? Em relação a isso? Aí eu divido. Uma das coisas que eu quero fazer é a faculdade de teologia.
Eu fiz 6 meses, eu parei, porque a faculdade que eu entrei, eu não gostei da forma que estava sendo ensinado, né? Era uma faculdade muito liberal, então não estava de acordo com meus valores, né? Eu não entendia disso quando eu entrei, eu só percebi depois que eu já estava lá. Então, eu fiquei 6 meses e saí. Foi uma experiência, aprendi. Hoje eu já sei qual é a faculdade que eu quero fazer. Agora eu só preciso da parte recursos. Então, eu posso criar um projeto, recursos para a faculdade. E assim eu vou criando os meus projetos, ok? Quais são as áreas, né, principais? Conjugal, intelectual, saúde, finanças, relacionamentos, doméstica, que são de cuidados da casa, né? Relacionamentos, acho que eu já falei, saúde, propósito, que normalmente tem a ver com o seu trabalho. Aí tem aquele outro que é de satisfação consigo mesma, esqueci o nome que é colocado. Gente, eu não tô achando as musiquinhas que eu achei. Agora vocês vão ter que ouvir música comigo. Será que tá muito alto? Vou baixar aqui o volume pra não matar ninguém no coração. Vai ser uma musiquinha relaxante, né? Acho que essa pode ser, né? Minhas musiquinhas relaxantes, elas são agitadas. Eu não gosto de músicas paradas, muito lentas. Vai ser essa aqui. Então vai ser assim, tá? Essa foi a forma que eu consegui. Espero que esteja dando para ouvir bem, ok? E assim vamos. Vamos continuar o nosso planejamento. Eu falei que é tipo live. Vai lá e vai fazendo o de vocês que eu tô fazendo o meu aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que depois eu venho responder, tá bom? Último ciclo aí, tá bom? Espero que você esteja terminando. Deixa eu testar uma coisa. E agora, qual que... Ah, era esse e não esse. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Tomara que tenha dado tudo certo. Que aqui, ó, os projetos que eu tenho. Então, ficou para esse mês que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 projetos. São 13 coisas que eu tenho não só que fazer, né, mas de elaborar melhor, né? Não, por exemplo, aqui, ó, revisar o MOVA. São várias coisas que eu preciso revisar. Ele tem mais de 100 páginas. Então, o nome é algo simples, mas para fazer é algo mais complexo, que vai me exigir tempo. Que horas que eu vou revisar isso? Em quanto tempo? Porque agora a gente já está em agosto, eu já começo a fazer o produto físico, né? Para o ano de 2027, para o próximo ano. Então eu preciso terminar aí as últimas revisões para poder ficar tudo certinho, tá? Então depois eu vou colocar todas as ações que eu preciso fazer para a conclusão desses projetos, ok? E assim como para mim não deu tempo de terminar tudo, acredito que para você também não, mas você consegue aí agora dar a continuidade, ok? O que você precisa ser, o que você identificar que precisa ser feito, planejado, organizado, tudo isso vai para uma lista de ações. Aqui, no caso, eu já trouxe essa lista de ações, porque a lista de projetos está pronta. Se a sua lista não está pronta, você sabe que precisa colocar os passos, o passo a passo, todos os detalhes desse projeto até ele ser concluído. Então, no meu caso, ele está só as ações a serem feitas. Terminada a revisão de todos os projetos, você tem uma lista de ações. O que precisa ficar mais claro? Essas ações são viáveis? Tem os recursos necessários? O que é que vai para a agenda? Eu tenho alguma coisa aqui que vai para a agenda? Não, a grande maioria ou são ações pontuais que eu posso aproveitar. Esses 3 aqui, ó, eu posso aproveitar agora um feriado para fazer. Esses 4, na verdade. Esse aqui é rotina. Esse aqui também é rotina. Esse aqui é pontual. Esse aqui também é pontual. Eu preciso só preencher os papéis e dar a entrada. Esse aqui, sim, tem dia. Esse aqui é rotina, semanal, cronograma. Cada dia é uma coisa. Aí aqui é a rotina. Tá vendo? Tudo ficou claro. Então, tem algumas coisas que eu vou ter que fazer o quê? Todo dia. Aqui, ó, fazer os cursos de teologia e pedagogia cristã, que são os cursos que eu tô fazendo no momento. Então, todo dia, de 30 a 40 minutos, quase uma hora, na verdade, eu tiro para estudar. Eu tô fazendo à noite, né? Eu tô fazendo das 8h30 até 9h30. E agora vai ter que diminuir para ser das 8 até as 9, porque aí às 9 eu começo a yoga e 9h30 é a preparação para dormir.
Então, meia hora de yoga, tudo. Eu falo que eu gosto do meu planejamento hora a hora, porque para mim funciona, ok? Cada pessoa tem o seu funcionamento. Talvez para você não funcione assim de hora. Isso é de cada um, tá bom? Se você não sabe como fazer, tem videozinho aqui no canal te ensinando sobre isso. Caso ainda não tenha, crie uma lista de follow-up. O que é um follow-up? É aquilo que você precisa acompanhar, que você passou para alguém. Por exemplo, vamos dizer, eu preenchi todos os papéis e eu pedi para alguém dar entrada no visto da Deb. Não fui eu que fiz. Então eu vou precisar colocar isso numa lista de follow-up, porque eu vou precisar confirmar com aquela pessoa. Você deu entrada no visto? Tá tudo certinho? Tá precisando de algum documento? Entendeu? É assim que a gente faz o follow-up. Gente, um compartilhar aqui de uma dica que tem me ajudado muito. Eu falei do follow-up e eu lembrei disso, não sei porquê. Acho que é porque você delega para alguém, né? Uma coisa que foi delegada aqui nessa casa é a limpeza. O meu filho, ele tem aquele robô aspirador, o redondinho. Ele aspira e passa pano. Gente, pensa numa facilidade de vida. Agora eu quero colocar degraus aqui na casa, que minha casa ela tem as divisórias, né, dos cômodos, ela é bem alta. Então eu preciso encontrar agora as divisórias para o robozinho poder subir, descer, rampa e aspirar tudo a casa. Então todos os dias, 4 horas da tarde, ele... inclusive era ele que estava fazendo barulho. Agora que... Acho que é por isso que eu lembrei. Eu acho que o meu inconsciente escutou ele rodando. 4 horas da tarde ele liga e aspira a cozinha. Por enquanto ele tá só na cozinha, que é onde a gente mais suja, né? E todo dia ele faz sozinho. Só precisa sempre estar colocando água e limpar o dispenser da sujeira que ele suga pela casa, né? Então é maravilhoso. É um investimento, é lógico, mas funciona e é algo que você não vai mais precisar se dar o trabalho. Você chega e a casa está limpa. Isso é maravilhoso, gente. Olha, eu amei. Então, agora o follow-up aqui é de ver se estão colocando água e coloca um pouquinho de pinho também para deixar cheirosinha a casa. Gente, tem algo que não faz mais parte da sua vida e precisa ser deletado? Bom, os meus planos aqui, eu já estou muito acostumada, né, de fazer o planejamento, então não tem nada que eu coloque que eu tire. Por um tempo, a leitura de clássicos ficou em pausa. Não foi deletado, mas ficou em pausa. Por quê? Porque eu estava com outras prioridades e a parte desse leitura de clássicos acabou ficando em pausa, né? Porque a gente não dá conta de fazer tudo. Então, tem coisas que a gente acaba deixando de fazer, mas como é algo importante, já voltou, né? Eu coloquei aqui só para me relembrar, mas eu já voltei essa semana. Eu fiquei um mês, mais ou menos, sem ler. Eu acredito que é porque o livro que eu tô lendo é muito grande e ele é meio... chama Village. Ele é legal, mas é meio cansativo. Então, agora sim. Lembre que cada projeto é um conjunto de ações que vão te fazer chegar em um resultado. Não executamos projetos, mas ações. E o que faz o nosso projeto andar? Agenda e lista de tarefas. Tem coisas que vão para a agenda. Tudo que tem de hora, agenda. O que é ação a ser feita, lista de tarefas. Tudo isso que está aqui, eu vou passar para minha lista de tarefas. Ou eu vou deixar ele aqui aberto e eu vou ir fazendo ele durante a minha semana, principalmente aqui durante o feriado, ok? No dia a gente executa tarefas. Não tem como a gente executar um projeto. O projeto é o nome de algo que a gente quer conseguir. Mas a maneira de conseguir ele é executando tarefas para que se chegue ao resultado desejado. A soma dessas várias tarefas resulta num projeto concluído, ok? Então, aqui... Normalmente os projetos eles são para serem concluídos em até 12 meses. Mas é lógico, tem projetos que nem o visto permanente. Ele não precisa de 12 meses. Em 2 semanas isso é resolvido. Tem projetos que são mais curtos, projetos que são mais longos. Vamos dizer que você quer fazer uma reforma na sua casa. Vai reformar a cozinha. É um projeto um pouco mais elaborado. Lembra dos recursos? Tempo, dinheiro e energia. Você precisa ter esses recursos para fazer este projeto. Okay? Então, o projeto é algo que tem começo e fim. Então, a reforma na cozinha vai começar no mês 6 e terminar no mês 9. Serão 3 meses de reforma. E você tem que saber exatamente o que vai ser feito, tá bom? Onde anotar?
em qualquer lugar, desde que fiquem todos juntos. Eu já falei para vocês, o meu fica no Notion, mas eu o imprimo porque eu gosto de pegar, eu gosto de olhar. Aqui, ó, são todos os meus projetos bem detalhadinhos, incluindo minhas rotinas e tudo mais, ok? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, que aí eu gravo um próximo vídeo para te ajudar, para solucionar essa dúvida, ok? E vamos voltando aí aos poucos as nossas fake lives, até voltar às lives mesmo, para a gente poder ter essa interação, fazer os nossos planejamentos juntinho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!